A maior polêmica do ano de 2022 da Fórmula 1 é os solos flexíveis, ou melhor dizendo, o assoalho flexível. Mas por que isso tem gerado tanta polêmica? Será mesmo que a Mercedes só vence corrida daqui pra frente? Red Bull e Ferrari não tem mais chance de vencer nenhum GP? É sobre isso que nós vamos falar agora, na Hora do Piloto! Fala, piloto! Eu sou o Lucas Camargo, piloto de corrida há 10 anos, e essa nova polêmica da Fórmula 1 é algo que a gente já tem falado bastante, na verdade, aqui no Hora do Piloto, mas a gente fala principalmente em lives, nos cortes do Hora do Piloto, aqui no canal principal, nós nunca chegamos a falar. O que basicamente acontece é que o regulamento da Fórmula 1 dizia uma coisa, e a Ferrari, Red Bull e outras equipes do grid acabaram fazendo algo que é um pouco duvidoso. Era praticamente uma área cinzenta do regulamento, que elas subverteram de certa forma para conseguirem um desempenho diferenciado nesse ano de 2022 da Fórmula 1. Sobre o que nós estamos falando? Sobre os assoalhos flexíveis. O regulamento de 2022 dizia basicamente que os assoalhos de todos os carros da Fórmula 1 deveriam sim ser rígidos. O grande problema é que, na verdade, apesar de isso estar no regulamento, isso ser algo normalizado, nenhum tipo de objeto tem uma rigidez de 100%. Inclusive, aquela barra de aço fundido que você pensa, aquela barra de ferro fundido, melhor dizendo, que você está imaginando agora, ela tem sim um grau de flexibilidade. Pode não ser dos maiores, pode não ser perceptível a olho nu, mas aquela barra de ferro fundido é sim flexível. Essa tampa aqui, por exemplo, do copo que eu utilizo aqui para tomar água durante os intervalos do Hora do Piloto, ela parece ser rígida, a gente percebe aqui que ela é rígida de certa forma, mas quando a gente torce ela, a gente percebe que existe sim um grau de flexibilidade nessa tampa. E é isso que as equipes utilizaram para conseguir ali melhorar os carros, tanto o F175 quanto o RB18 e também outros carros da Fórmula 1 nesse ano. Mas diferentemente dessa tampa que eu mostrei aqui nesse vídeo, o que as equipes fizeram foi basicamente subverter outra regrinha do regulamento. Segundo o regulamento da Fórmula 1, a altura dos carros é normalizada e pelo que? Por uma parte ali parecida com uma madeira que fica embaixo do assoalho. Essa madeira vai entrando em contato com o chão, ela se desgasta e existe um nível máximo de desgaste que é permitido pela FIA nos últimos anos da Fórmula 1. Esse nível é justamente normalizado por uma questão de segurança, já que carros baixos demais podem acabar sofrendo com stall, ou seja, eles perdem imediatamente, de forma abrupta, pressão aerodinâmica, e isso poderia gerar muitos acidentes. E por isso tem um nível máximo de desgaste para não permitir que os carros sejam excessivamente baixos na Fórmula 1. Mas o que os assoalhos flexíveis têm a ver com essa outra regra do regulamento e como que as equipes utilizam essa questão aí para conseguir desempenho em 2022? A grande questão é que as equipes têm utilizado esses assoalhos flexíveis não para se flexionar dessa forma, mas sim para não permitir que essa madeira demonstre o quanto ela foi desgastada. A grande questão é que existem furos nos assoalhos que permitem com que a FIA esteja medindo o quanto ele se desgastou ou deixou de se desgastar. Quanto mais os furos estiverem desaparecendo no decorrer de um fim de semana de Fórmula 1, significa que a equipe está utilizando um carro mais baixo do que deveria. Mas o que elas têm feito é basicamente o seguinte: ao redor desses furos que existem no assoalho, ela tem utilizado espumas de poliuretano ou até mesmo algumas molas na intenção de, em momentos que o carro toca no chão, esse assoalho acaba se flexionando para cima, e o que faz com que, obviamente, ele acabe se desgastando menos do que deveria, tendo realmente um certo momento ali em que o carro está mais baixo do que o normal, mas ainda assim não estaria desgastando essa madeira que é utilizada nos carros, o que teoricamente é legal, até porque a FIA não falou sobre essa situação, mas ainda assim é uma parte extremamente cinzenta no regulamento e que representa um risco de segurança para os pilotos da categoria. Mas a pergunta que fica no ar é por que a FIA simplesmente não proíbe essas soluções dessas equipes? Na verdade, o que acontece é justamente isso. Existe uma certa flexibilidade de qualquer tipo de material e a intenção nesse momento da FIA não é proibir essa flexibilidade,
porque isso já seria muito superficial, mas sim limitá-la, normalizá-la. Essa é a principal intenção. Ou seja, será sim possível a utilização desses componentes, dessas soluções, mas isso será normalizado. As equipes não poderão ter um assoalho mais flexível do que a FIA dispõe agora na nova diretiva técnica que entrará em vigor no GP de Spa de Fórmula 1. Primeiramente, a FIA vai utilizar alguns sensores para limitar a questão do porpoising a partir do GP de Spa, através de acelerômetros que determinarão se uma equipe tem ou não condições de continuar o carro naquela altura específica. Se ela tiver mais porpoising do que o permitido pelo regulamento, ela terá sim que aumentar a altura do carro no GP de Spa, a partir desse GP de Spa de Fórmula 1, até que ela conserte esse tipo de problema. Agora, em relação aos assoalhos, aí vai ser outra forma de averiguar isso tudo. E é justamente aí que o motorsport.com, que é justamente a matéria que eu estou utilizando para embasar esse vídeo, começou a falar sobre outras questões. Aparentemente a FIA vai utilizar de meios tradicionais para medição dessa flexibilidade do assoalho. Aparentemente ela permitiu que as equipes utilizassem ali uma flexibilidade de no máximo 2 milímetros com relação a essa parte do carro, sendo que algumas aparentemente estavam utilizando entre 4 e 6 milímetros de flexibilidade. O Toto Wolff, analisando ali esses dados coletados pela FIA, que foram disponibilizados para todas as equipes, aparentemente ficou perplexo. E justamente percebendo essa diferença de performance entre Mercedes, Ferrari e Red Bull, que ele entrou com recurso. E a FIA, segundo o motorsport.com, numa intenção óbvia de ajudar, beneficiar a Mercedes, iniciou com essa nova diretiva técnica. Mas ainda assim, existem rumores dentro do paddock de que diversas equipes estão trabalhando em materiais diferentes para conseguirem o mesmo efeito que elas estavam conseguindo antes dessa nova diretiva técnica. E provavelmente elas terão muito tempo, sim, antes do GP de Spa, para conquistar esses resultados tão esperados. E aí a gente já começa um momento desse vídeo que é, de certa forma, apenas especulação e rumores de dentro do paddock. Aparentemente, tanto o Red Bull quanto o Ferrari já testaram esses novos assoalhos sem a flexibilidade. A Red Bull testou através de Sérgio Pérez, enquanto a Ferrari não foi divulgado qual piloto fez esses testes. Sérgio Pérez aparentemente tem testado esses novos assoalhos desde o GP da França de Fórmula 1, onde ele testou até nos treinos livres até a corrida. No GP da Hungria, do mesmo jeito, testou também nos treinos e na corrida. E o que aconteceu basicamente nesse momento ali, naquele momento, com o carro de Sérgio Pérez, é que ele perdeu sim consideravelmente grande parte do seu desempenho. Não é à toa que o piloto mexicano acabou tendo dificuldades sérias de conseguir se posicionar bem nesse grid da Fórmula 1 para as duas corridas. Não é à toa que no GP da França em si, Sérgio Pérez acabou ficando com a 4ª colocação, atrás das duas Mercedes e obviamente à frente das Ferraris, mas porque também uma delas teve problemas sérios, que foi o caso de Charles Leclerc, mas ainda assim a 17 segundos apenas de Max Verstappen, e sem ter a chance de batalhar contra as Mercedes durante a prova. Já no GP da Hungria, Sérgio Pérez ficou apenas com a 5ª colocação, após um erro ridículo da Ferrari de estratégia com Charles Leclerc, e claro, com tanto Carlos Sainz quanto as duas Mercedes também à frente do piloto mexicano. Ou seja, se for verdade que Sérgio Pérez realmente estava utilizando esses novos assoalhos com pouca flexibilidade, é bem provável que a Red Bull venha a sofrer também com Max Verstappen no decorrer desse ano de 2022, a partir do GP de Spa de Fórmula 1. Agora, e sobre a Ferrari? Tem chance mesmo da equipe italiana sofrer um pouco mais com essa questão? Será mesmo que Charles Leclerc, Carlos Sainz também venham a ter problemas com a não utilização desses pisos flexíveis? Segundo alguns rumores, o que aconteceu basicamente é que os pilotos, não sei exatamente qual dos dois, testou sim esses novos pisos sem flexibilidade. E o que aconteceu, segundo esses rumores, foi algo impressionante. A Ferrari acabou descobrindo uma forma de conseguir 2 décimos por volta a menos apenas utilizando pisos sem flexibilidade. Segundo esses rumores, a Ferrari conseguiu ser mais veloz com os pisos rígidos
do que com os pisos flexíveis, o que geraria, teoricamente, uma vantagem muito grande para a equipe italiana a partir do GP de Spa de Fórmula 1. Mas ainda tem uma terceira visão que precisa ser falada. Segundo algumas fontes que eu tenho lido aí nos últimos dias, o que também está acontecendo com grande frequência é que tanto o Red Bull quanto a Ferrari têm tentado falar com os órgãos reguladores da Fórmula 1, ou seja, principalmente a FIA, tem se juntado com diretores da FIA, indo contra essas novas diretivas técnicas, não apenas sobre essa questão do porpoising, mas também com relação a essas questões dos pisos flexíveis. A principal intenção é barrar essas modificações para o GP de Spa e chegar em um consenso, onde tanto Mercedes seja assim beneficiada por não ter utilizado essas áreas mais cinzentas do regulamento, quanto Ferrari e Red Bull não sejam prejudicadas com isso tudo. E isso demonstra que muito provavelmente, apesar desses rumores dizendo que a Ferrari ganhou tempo utilizando os assoalhos mais rígidos, isso provavelmente é balela e ela também sofreria um pouco mais com essa questão específica no decorrer desse ano. Mas será mesmo que isso tudo é verdade? Será mesmo que Ferrari e Red Bull vão se prejudicar com isso tudo? Será que a Mercedes vai ter uma vantagem e a FIA teve a principal intenção de beneficiar a equipe alemã com essas novas diretivas técnicas? Eu não sei exatamente. Claro que eu tenho uma opinião sobre isso, mas eu também quero saber a sua. O que você acha disso tudo? Você acredita que vai ajudar a Mercedes ou vai ajudar a Ferrari? Você acha que isso tudo é possível? Fala aqui embaixo pra mim. O que eu acredito sinceramente é que se isso realmente for implementado como está sendo previsto para esse GP de Spa de Fórmula 1, o GP da Bélgica, a tendência é sim que Ferrari e Red Bull tenham dificuldades um pouco maiores para esse GP. Não sei se essas dificuldades serão capazes de fazer com que Mercedes e talvez até mesmo outras equipes do grid consigam se aproximar dessas duas equipes. Até porque uma coisa é mudar o assoalho, diminuir a flexibilidade, coisas nesse sentido. Outra coisa é permitir a competitividade de outros times com relação à busca pela vitória nesse ano de 2022. Eu não acredito que a Mercedes tenha tanta facilidade assim, principalmente em Spa, que é uma pista de alta velocidade, curvas de alta, que eu não acredito que venha ajudar tanto assim a Mercedes, mesmo utilizando esses novos pisos ali na Ferrari e Red Bull. Não acho que a Mercedes vai andar tão próxima assim dessas duas equipes. Claro que a diferença deve diminuir um pouco, não sei quanto seria, chutaria aqui entre 2 e 3 décimos, mas ainda assim, não acho que seria o suficiente para que Hamilton e Russell buscassem a vitória no GP da Bélgica de Fórmula 1. Talvez em outras pistas que privilegiem e beneficiem um pouco mais o W13, isso se torne possível. Mas na Bélgica, eu acho que isso é um pouco improvável. Claro que essa é a minha opinião nesse momento. Ainda nós estamos aí há 2 semanas do GP. Mas nesse momento, essa é a minha opinião sobre isso. Mas, de qualquer forma, como eu sempre digo, comenta aqui embaixo o que você pensa sobre esse assunto, se você concorda, se você discorda, o que você acha disso tudo. Você acha que a Mercedes ganha, perde, Red Bull ganha ou perde? Comenta aqui embaixo. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Se não gostou, deixa o dislike, mas sempre me explica o motivo da sua pontuação nesse vídeo. O porquê você fez essa avaliação. Explica nos comentários também. Se inscreva, compartilhe com todo mundo e fica ligado porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto!